nós vamos falar hoje o capítulo 1, versículo 2, a partir do versículo 2. Ele apresenta uma realidade, né, muito importante para nós. Ele fala sobre João Batista, mas começa dizendo assim: conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à sua frente o meu mensageiro, e ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, prepare um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados. Eram batizados por ele no Rio Jordão. E João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Nesse primeiro momento, nessa primeira narrativa de Marcos, ele passa rapidamente nesse episódio que é a vinda de João Batista, o ministério de João Batista. Mas quando nós pensamos nesse ministério, nós temos que olhar alguns outros fatores que estavam implícitos, que estavam realmente nessa dinâmica de mostrar quem era João Batista. Quem era João Batista? De onde vinha sua autoridade? Por que ele tinha essa função? Como foi que ele recebeu essa função de preparar o caminho para o Senhor? Na realidade, João Batista tinha essa função, tinha esse ministério dado por Deus. Mas como isso aconteceu? Qual era realmente a base da vida de João Batista, né? Qual era a sua origem? Qual é o seu histórico? Porque para ser uma pessoa, um profeta ou um sacerdote, alguém com autoridade divina, no caso de Israel, da nação de Israel, ele tinha que ser uma pessoa da linhagem de Davi, tinha que ser uma pessoa da tribo de Levi, tinha que ser uma pessoa que estava dentro do contexto sacerdotal, porque o sacerdócio era hereditário, passava de pai para filho. E qual era a origem de João Batista? Como é que ele tinha essa autoridade? Como ele foi levantado para preparar o caminho para o Senhor? Ele era filho do profeta, do sacerdote, né? Zacarias. A sua mãe era Isabel. Tanto Zacarias quanto Isabel, eles eram da linhagem de Davi, pertenciam à tribo de Levi, eles eram sacerdotes. Tanto é que Zacarias, né, o nascimento de João Batista, foi tão espetacular, tão profundo, tão sobrenatural, que realmente expressa a vontade de Deus. Deixa eu fazer um pano de fundo. Em primeiro lugar, havia mais ou menos 400 anos sem revelação de Deus. Os estudiosos chamam de período interbíblico, onde não havia revelação, não havia realmente manifestação sobrenatural de Deus, por um período na face da terra. E de repente esse período de silêncio de Deus, assim podemos dizer, para o seu povo, logicamente depois para a igreja, para nós, esse período foi interrompido de maneira sobrenatural. O que aconteceu? Zacarias, como eu já disse, era um dos sacerdotes. E eram muitos os sacerdotes daquele tempo. O templo vivia em função dia e noite. Os sacerdotes tinham turnos para servir ao Senhor no sacerdócio, no serviço de cuidar do povo, de apresentar o povo, de pastorear o povo, de trazer a palavra de Deus ao povo, de manifestar em termos de sacrifícios, de adoração, de louvor. Todo um processo existia. E muitas vezes um sacerdote em si levava até anos sem estar
ministrando, porque havia escala para isso acontecer. E chegou o período de Zacarias, ele estava escalado, e ele foi sorteado dentro do grupo para entrar no Santo do Santo, para prestar sacrifício a Deus em favor do povo. Era um cerimonial muito profundo, era coisa muito, com muita dependência de Deus. Havia todo um processo de purificação. Apesar de não estarem vendo o sobrenatural, mas havia liturgia, havia processo, havia uma dinâmica onde eles se manifestavam e se preparavam para entrar diante de Deus, no lugar santo do santo. Existia o lugar santo, que era separado por uma cortina pesada, e ali o santo do santo. No santo dos santos, tínhamos entre o fogo de Deus, que significava a presença de Deus, tínhamos também a arca, né? E ali nessa arca continha o maná que Deus deu ao povo no deserto, a vara de Arão que floresceu, né? E tinha ali também os 10 mandamentos, as tábuas com os 10 mandamentos dados por Deus a Moisés. E ali, volto a dizer, só podia entrar o sacerdote uma vez por ano, depois de se preparar para fazê-lo, e ali para oferecer sacrifício ao povo, a Deus pelo povo. E tinha todo um preparo. Nesse contexto, Zacarias estava servindo o Senhor. E apareceu um anjo a Zacarias. Note bem, eu disse que existiam muitos anos, aproximadamente 400 anos, que não tinha essa manifestação. A última foi, mais ou menos, em Malaquias, capítulo 3:1, fala sobre isto. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o templo, para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos Exércitos. Isso está dizendo a respeito de Jesus e aquele que ia preparar o caminho para o Senhor Jesus. Isso aqui, 400 anos. Agora, Zacarias sabia disso, conhecia a história de Israel, conhecia as profecias dadas por Deus sobre Israel, conhecia toda a verdade, toda a dinâmica de Deus sobre Israel. Zacarias conhecia esse fato, Zacarias sabia desses fatos, Zacarias sabia aquilo que Deus realmente traria para o povo. E só um detalhe aqui, Deus conhece todas as coisas e esse mundo, esse momento, todo o nosso processo de vida, toda a nossa circunstância de vida não estão fora dos olhos do Senhor. Deus está agindo a todo instante. Deus busca sempre um relacionamento conosco. Deus busca sempre estar discernindo o nosso coração quanto à sua vontade para nós e para o mundo. O Espírito do Senhor convence-nos constantemente da presença de Deus. Deus está agindo diariamente, constantemente, a cada segundo, ao nosso redor. Deus age ao nosso redor, ao seu redor. Muita atenção, Deus age constantemente. Eu vi uma afirmação de um pregador dizendo, quando você sentir que essa oração está fraca e que parece que não passou do teto, não se preocupe, Deus não está no teto, Ele está no seu quarto, na sua sala, Ele está ali com você. Mesmo sem nós sentirmos, Deus age em nossas vidas, porque Deus não é o sentir, Deus é a realidade. Zacarias conhecia essa realidade de Deus, mas de repente ele nunca tinha visto uma manifestação, porque eu volto a dizer, Deus estava em silêncio quanto a essa manifestação sobrenatural. Daí um anjo aparece, e o anjo traz a ele a mensagem, dizendo que ele seria pai, ou seja, sua esposa Isabel, que já era de idade, também era estéril, Zacarias também era de idade, não podiam ter mais filhos. Tudo isso trazia também consequência na vida dele. Mas o anjo disse, olha, você vai ser pai. Isabel vai gerar um filho, e seu nome será João. Estava se referindo a João Batista. E aí, essa coisa maravilhosa, sobrenatural, aconteceu sobre Zacarias e Isabel.
Então, João Batista foi preparado por Deus de maneira sobrenatural para manifestar a glória de Deus, para ser o precursor. Então ele trouxe agora uma verdade nova, uma ação nova, não mais apenas a liturgia, mas João começou a trazer para o povo de Israel uma verdade de arrependimento. Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. E essa era a mensagem de João. Ele andava no deserto, ali às margens do rio Jordão, e trazendo a mensagem: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. A mensagem de João era: arrependei-vos. E o arrependimento é demonstrado nas ações. Essa era a confirmação através do batismo. O batismo que João fazia, vamos ver daqui a pouco, era o batismo com água para o arrependimento. Mas ele dizia: vem alguém depois de mim que batizará com fogo e com o Espírito Santo. E aí ele começa a citar, Marcos cita esse fato, versículo 2 de Marcos 1. Enviarei, conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. E esse mensageiro, como já disse, é João. E essa mensagem de Isaías está em Isaías 40. Olha só, Isaías 40 foi escrito 700 anos antes de Cristo. Ele fala de João, ele fala desse mensageiro que ia preparar o caminho para o Senhor. Esse mensageiro que ia batizar-nos pelo poder do Espírito. E daqui a pouco vamos comentar como isso pode acontecer. Olha só, João capítulo 40, a partir do versículo 3. Uma voz clama: no deserto preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Façam um caminho reto para o nosso Deus. Diz mais: todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas, a glória do Senhor será revelada e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Uma voz ordena: clame. E eu pergunto: o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória como as flores do campo. Toda a humanidade é como a relva, como as flores do campo, que passa rapidamente, momentaneamente. Tudo isso é passageiro, tudo isso muda. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. E João, de maneira maravilhosa, de maneira singular, de maneira suprema, ele foi escolhido e foi trazido ao mundo para poder ser o porta-voz, preparar o caminho para a vinda do Senhor Jesus. Por isso a mensagem é: arrependei-vos. Arrependei-vos. E por isso ele foi trazido ao mundo de uma maneira maravilhosa, com autoridade celestial, autoridade eclesiástica. Ele tinha autoridade sacerdotal, porque ele era da tribo de Levi. Ele era filho de Zacarias, que é sacerdote. Sua mãe também era da tribo de Levi. Então, ele tinha essa autoridade, realmente, do homem, do povo de Israel, da nação de Israel, da religião judaica, mas tinha autoridade dada por Deus. Deus o trouxe de maneira miraculosa para esse momento. O versículo 3 diz: a voz do que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Aqui, Marcos está lembrando esse fato de Isaías que eu li. Isaías escreveu 700 anos antes. Ele fala sobre esse fato, lembrando que esse é o fato que ele está dizendo, que João, com autoridade dada por Deus, movida por Deus, agora ele traz essa mensagem. E ele traz essa exortação do Senhor, a autoridade do Senhor, para que haja arrependimento. Uma das coisas que Deus pede a cada um de nós, que Deus pede de todo homem: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento se faz através da ação de Deus. É Deus que convence-nos do nosso pecado. É Deus que convence-nos da necessidade de estar com Ele. É Deus que nos mostra a necessidade de arrependimento.
E sem arrependimento não pode haver remissão de pecado. Sem arrependimento não pode haver realmente a transformação do homem. E aí o versículo 4 diz, de Marcos, né? E surgiu então João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. E aí, um novo elemento. Essa mensagem que João tinha e pregava com autoridade, ela era confirmada através de um ato. Esse ato era o batismo. O judeu batizava, mas batizava dentro da liturgia como que um ato de envolvimento dentro da nação judaica. Mas esse batismo que João está pregando é um batismo que o arrependimento é muito mais do que uma liturgia, é muito mais do que uma ação do homem simplesmente, mas é algo que tem que ser partido de um coração arrependido, de atos de arrependimento, atos de transformação, atos que demonstram que eu estou arrependido dos meus pecados, que minha vida tem algo diferente. Esse sentimento agora é um elemento novo que João veio transmitindo e colocando para a nação judaica. E ele vivia realmente na região da Judéia, ele vinha, né, a João, vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando seus pecados, eles eram batizados por ele no Rio Jordão. Então, o povo vinha a João como sendo esse profeta. O povo reconhecia nele essa autoridade. E João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem. Volto a dizer, depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Essa é a mensagem básica dele. Eu batizo com água para arrependimento, mas verá depois de mim alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as suas sandálias. E aí ele afirma, eu os batizo com água. Eu os batizo com água para arrependimento, mas ele os batizará com o Espírito Santo. É uma outra dimensão. O que significa isso? João já definiu o seu batismo e já separou, já mostrou qual a diferença do seu batismo com o batismo de Jesus. Eu batizo com água para arrependimento, mas ele batizará com o Espírito Santo. Daqui a pouco nós vamos comentar sobre isso também. O que pensamos aqui, o que nós estamos enfatizando, é que quando pensamos na nossa vida cristã, quando pensamos no nosso dia a dia, existem elementos que estão na nossa, não vou dizer religiosidade, mas estão implícitos na nossa adoração, que são elementos inteiramente espirituais estabelecidos por Deus, para a nossa edificação. O batismo é um sacramento estabelecido por Deus para a nossa comunhão com Ele, através da igreja, através do corpo de Cristo. João foi bem enfático que o batismo de Jesus pela água, mas é confirmado pelo Espírito. E esse confirmar, e esse viver e ser batizado no Espírito, foi bem claro para nós quando olhamos lá em Atos, capítulo 2, né? Que no dia de Pentecostes, após a ressurreição de Cristo, 50 dias depois, o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos e as 150 pessoas, servos do Senhor, que estavam no cenáculo. E ali houve um derramar do Espírito. Ali começou profundamente a igreja do Senhor Jesus. Ali iniciou a obra da igreja através dos séculos, movida pelo Espírito. E eles ficaram ali e foram batizados pelo Espírito Santo por ordem de Jesus. E é isso que João está dizendo. Eu batizo com água para arrependimento, mas Jesus os levará ao batismo do Espírito Santo. E nesse contexto,
no templo, né, aliás, no cenáculo, eles foram batizados, eles foram cheios do Espírito, e aí tiveram autoridade, tiveram discernimento. Até hoje, a igreja é movida por esse Espírito, a igreja é movida pela essa ação de Deus que começou no Pentecostes. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, temos a seguinte afirmação, que é chamada Grande Comissão: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. João preparou o caminho, dizendo e pregando sobre arrependimento. Mas Jesus veio, enviou o seu Espírito, que agora completa essa obra em nossos corações, e nos faz realmente arrependidos, mas profundamente pelo discernimento do Espírito. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos convence da necessidade de termos uma vida totalmente voltada para Deus. É o Espírito Santo que faz nos discernir a palavra de Deus, a Bíblia, quando nós lemos. É o Espírito Santo que nos ensina a louvar, a adorar. É o Espírito Santo que nos faz orar, que nos ensina a orar, a discernir a palavra de Deus, a vontade de Deus. É o Espírito Santo que realmente nos conduz à profunda comunhão com Deus. A obra do Espírito na vida de cada um de nós é a obra de Deus agindo em nós, para nos mostrar o que Deus tem especificamente preparado para nós. Eu disse no início que Marcos, ele apresenta pontos, né? Pontos específicos, né? E aí desse ato de João, que preparou o caminho, ele começa a falar agora sobre uma outra realidade, né? E a outra realidade é a pessoa de Jesus Cristo. Ele começa agora a voltar para o batismo de Jesus. Ele fala sobre no versículo 9 até o versículo 13, diz assim: naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré. Ele mudou agora. Deixou João, que preparou o caminho, e fala de Jesus, que foi realmente o alvo, o objetivo para o qual João veio, preparou o caminho para Jesus. Então ele começa a falar agora de Jesus. E naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Jordão. Vamos pensar um pouquinho aqui. Jesus batizado por João? Um momentinho. Por que isso? Jesus é Deus. Jesus não tem pecado. Jesus é a essência da vida. Por que ele foi batizado por João? João, inclusive, disse: Senhor, quando ele veio, João disse, no livro de Lucas, né, que é outro texto, João disse ao Senhor: você vem aqui para me batizar? Eu preciso ser batizado por ti. Mas Jesus disse: não, faça isso para se cumprir as Escrituras. Ou seja, um detalhe muito profundo aqui. Quando Jesus se coloca à disposição para ser batizado por João, ele está dizendo, ele está afirmando a sua humanidade. Você e eu precisamos de batizar-nos para confirmar a nossa fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo não precisava dessa condição. Jesus Cristo não precisava desse ato do batismo, mas ele o fez para confirmar, porque ele era 100% homem, 100% Deus. E o fato dele se colocar ao batismo, tal qual você precisa e eu preciso, ele está dizendo: olha, como humanos nós precisamos, porque o batismo é o selo, o batismo é a entrada do homem na sua fé, na confirmação da sua fé diante de Deus. Quando eu me batizo, quando nós nos batizamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós estamos dizendo ao mundo que nós negamos tudo aquilo próprio que é impróprio para com Deus. Nós estamos dizendo que negamos o mundo com seu pecado, com sua transgressão, com suas realmente ações, e estamos realmente agora nos subjugando ao mundo do Senhor, ao mundo eterno, à igreja do Senhor Jesus Cristo. Estamos dizendo que agora somos nova criatura, que agora nós estamos vivendo uma vida diferente. Estamos vivendo a vida à luz do Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo que nos convence isso.
Mas Jesus, ao ser batizado, volta a dizer, ele estava confirmando, porque ele veio ao mundo, veio como homem, ele era Deus, mas se fez homem. Filipenses, 2, de 5 a 11. Tem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, coisa que devia pegar-se, mas esvaziando a si mesmo, tomando a forma de servo, como servo humilhou-se até a morte e morte de cruz. E Deus o exaltou soberanamente, acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E João, realmente, Jesus pede a João para batizá-lo, para cumprir a Escritura. Não é uma necessidade, no sentido de ele precisar para arrependimento, porque ele é a razão do nosso arrependimento. No capítulo 1 de João, versículo 1, 2 e 3, tem essa verdade também. No princípio era o Verbo, é aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Aí surgiu um homem enviado por Deus, versículo 6. Enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz. Ele veio como testemunha para certificar acerca da luz, para falar, para testemunhar, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. A fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas João, não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. Agora falando de Jesus, por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ele veio primeiramente para os judeus, mas ele não foi recebido pela nação judaica. Foi inclusive condenado, foi inclusive crucificado. Mas aí completa, mas a todos, quanto receberam, deu-lhes e poder de serem feitos filhos de Deus. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Por isso Jesus deixou-se batizar e pediu que fosse batizado, para que pudesse mostrar e se identificar conosco no batismo. O batismo realmente é um sacramento, como já disse, ordenado pelo Senhor Jesus, que significa aceitação dos benefícios da expiação de Jesus Cristo para ser ministrado aos crentes como declaração de sua fé em Jesus Cristo como Salvador. Se nós fôssemos comparar a vida cristã a uma escola, podemos assim dizer, é uma comparação que eu estou lembrando, o batismo corresponderia à matrícula e não diploma. O batismo é o início da vida, é a confirmação da minha fé. E depois de batizado, eu tenho que ainda caminhar na vida cristã. Cada vez mais identificando-me com Jesus. Buscando cada vez mais a graça de Jesus. Buscando cada vez mais sermos dirigidos por Jesus. E aí o João diz, naquela ocasião Jesus veio de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João. Versículo 9, no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu aberto, viu o céu se abrindo, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Olha que maravilha! Quando Jesus foi batizado, além de ser realmente batizado para a identificação conosco, ao mesmo tempo houve uma identificação dos céus.
Houve algo maravilhoso no batismo de Jesus. Ali estava expressa a Trindade. Ou seja, Jesus, como Filho de Deus, sendo batizado. Vindo sobre ele o Espírito Santo em forma de pomba. E Deus, uma voz dos céus, de Deus, dizendo: esse é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ali estava a expressão da Trindade. Deus manifestando de sobrenatural no batismo de Jesus. Então, era esse o propósito também do batismo de Jesus. Mostrar que existe uma ação sobrenatural. Existe uma afirmação de Deus. Uma confirmação do Espírito. Uma confirmação da eternidade em nossos corações. Quando nós o fazemos com consciência. Por isso o batismo não é só um mergulho. O batismo não é só uma imersão. O batismo não é só podemos dizer assim, uma liturgia. O batismo não é só uma circunstância religiosa. Ele é uma expressão do meu coração. Ele é a expressão da minha vida. É uma expressão da minha fé. É a expressão daquilo que eu creio diante de Deus. E quando eu sou imergido, é como se fosse sepultado. E quando eu levanto do batismo, é como se tivesse ressuscitado com Jesus. Essa é a simbologia que existe no batismo. E aí, versículo 11, então veio do céu uma voz: tu és meu Filho amado, de ti eu me agrado. Versículo 12 diz: logo após o Espírito o impeliu para o deserto. E ali no deserto, ele ficou 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. 40 dias, totalmente sem se alimentar no deserto. E ali, realmente, ele foi provado por Satanás. Tentado por Satanás. Quem nos prova é Deus, Satanás nos tenta. Deus não nos tenta, porque essa tentação está implícito a nossa destruição. Deus não faz isso. Agora, ele nos prova, como levou Jesus, para fortalecer a nossa fé. Que coisa maravilhosa pensarmos dessa forma. Quando eu penso no batismo, quando eu penso na confirmação da fé da nossa vida, né? E como já dissemos, o próprio João afirma que eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Como já disse, isso aconteceu no dia de Pentecostes, quando veio sobre os discípulos o Espírito Santo. E ali, realmente, quase 3.000 almas se converteram. Porque na ação do Espírito, Deus usou Pedro na sua mensagem no dia de Pentecostes. E a sua mensagem foi de arrependimento. A sua mensagem foi mostrando unicamente Jesus. Pedro fez unicamente mostrar à nação que estava ali, o povo, a multidão que estava ali, de que havia realmente o Salvador Jesus. E que eles tinham crucificado, desprezando com isso o grande propósito de Deus para a salvação. E aí o povo dizia: que faremos, irmãos? Que nós vamos fazer? Estamos perdidos. E aí Pedro disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. A palavra nossa para você, para mim, para todos nós. Não importa a aflição que tem, não importa o momento que passamos, não importa como é que está a tua fé, a palavra para você continua sendo arrependimento. Olhar para dentro de si, olhar para dentro da sua alma, olhar para a sua necessidade, olhar para o seu coração, olhar para a sua incredulidade e arrependei-vos. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Filho de Deus, Salvador do mundo. Arrependei-vos e buscai a Deus de todo o coração. Não existe realmente nada que possa me impedir do amor de Deus, a não ser a minha própria incredulidade. Mas mesmo assim ele continua me amando. Eu posso não querer estar com ele. Eu posso rejeitar o seu amor. Eu posso realmente não aceitar estar com ele. Mas ele continua me amando. E continua dizendo: filho meu, dá-me o teu coração. Essa é a mensagem do Senhor. Filho meu, dá-me o teu coração. Esteja arrependido diante de mim. Por isso ele enviou o Espírito Santo. Se você lê em João capítulo 16, ele fala: eu vou para o Pai, e os discípulos estão preocupados com isso, com Jesus, com a morte de Jesus e a sua subida aos céus, mas ele disse: olha, mas eu não deixarei vocês órfãos. Eu enviarei o Espírito Santo, o Espírito da verdade.
o Consolador, que estará com vocês para sempre. Ele estará sempre com vocês. Ele estará sempre agindo em sua vida. Ele estará sempre levando-os a um discernimento e ao conhecimento da verdade. E Ele estará sempre agindo em sua vida e confortando o seu coração, te dando força das maiores lutas da sua vida. Você não está sozinho, você não está desamparado. Você tem por ti o Espírito Santo, que habita em você. Mais detalhe, o maior detalhe é esse. O Espírito Santo não é uma força que vem e vai, não é isso. Ele está habitando em você. Você é templo do Espírito Santo. Olha o que diz lá. Agora eu vou para aquele que me enviou. Jesus dizendo para os discípulos na sua ida, subindo aos céus. E você me pergunta, para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês se encheu de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for o conselheiro, que é o Consolador, o Espírito Santo, não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo está condenado. Tenho muito que lhes dizer, mas vocês não podem o suportar agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, que veio no dia de Pentecostes, é esse Espírito Santo. E aqui Jesus está dizendo e o que aconteceu no dia de Pentecostes. Em Atos 2 é revelado isso. Tenho dito muitas coisas, mas quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo. Falará apenas o que ouvi. Ele lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará a Jesus, porque receberá do que é meu, de Jesus, e tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu, e tornará conhecido a vocês. Coisa maravilhosa. Nós temos alguém a quem podemos recorrer. A terceira pessoa da Trindade, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é a revelação do Espírito aos nossos corações. Revelação do Espírito a cada um de nós. E o propósito do Espírito Santo é revelar Jesus Cristo. Assim como o propósito de Jesus Cristo era revelar o Pai aos nossos corações. Vamos orar. Pai, tu dissestes que, em João 17, que tu revelaste teu nome, aquele que do mundo foram dados a ele. E esses que destes a Jesus e ele cuidou foram os apóstolos, no qual ele discipulou, preparou e comissionou para a grande obra que é a base da igreja. Da mesma forma, Senhor, ele nos envia. No mesmo capítulo, ele fala sobre que nos envia como igreja e nos intercede por nós. Diz, em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, Pai. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Essa unidade, ó Pai, contigo e com Jesus Cristo, com a Trindade eterna, só é possível através do Espírito que habita em nós. E através de Jesus nós temos essa verdade. Então, Senhor, nossa oração agora, leva-nos a entender essa verdade e viver essa expressão. E leva-nos a confirmar, através do batismo, da nossa vida plena, da nossa confissão de fé, da nossa afirmação em nosso coração. Leva-nos a entender e confirmar toda essa verdade e mostra-nos e revela-nos a pessoa de Jesus Cristo. Eu te louvo, Senhor, por essa oportunidade, por tua palavra. Eu te louvo, Deus, pelo teu cuidado por nós, porque tens sempre a mão estendida para a nossa redenção, para o nosso perdão, para a nossa restauração. Eu te louvo por tudo isso, Pai, e peço que confirme essa verdade profunda no coração dos meus irmãos, daqueles que estão nos ouvindo agora. Traga-nos a essa consciência, traga-nos a essa verdade e expressão de vida, para que nós entendamos e preparemos o caminho do nosso coração para a vida plena com Cristo Jesus, até o dia glorioso de estar com Ele para todo sempre. Em nome dele nós oramos.
Em nome dele nós clamamos. Dá-nos uma semana abençoada, dá-nos uma semana renovada pelo Teu Espírito. Leva-nos a cada dia a estar na consciência, sabendo que Tu habitas em nós, Tu estás conosco, e leva-nos à vitória em Cristo Jesus. Nós oramos em nome dele, que vive e reina, hoje e para sempre. Amém.